Máxima Notícias, entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio a advogada doutora Miriam Oliveira Silva, que vai falar conosco sobre Previdência. Hoje vamos falar sobre Previdência Social, um assunto que gera muitas perguntas e impacta a vida de milhões de brasileiros. Para nos ajudar a entender melhor os direitos e regras de aposentadoria, benefícios do INSS e outras questões, nós recebemos a doutora Miriam aqui, que é especialista na área, né? Ô, doutora, ontem e hoje os ouvintes mandaram perguntas para a gente selecionou algumas, é claro que não dá para atender todo mundo, né? E a gente quer saber, doutora, primeiro seja muito bem-vinda ao nosso programa e a senhora poderia contar para a gente um pouquinho sobre as principais mudanças nas regras previdenciárias nos últimos anos e como isso impacta os trabalhadores e aposentados? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Enio. Bom dia a todos. Em primeiro momento, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite de estar aqui e tentar trazer um pouquinho aí das mudanças aí da Previdência ao longo dos anos. Doutora, já tem uma participação aqui do João Schitzler, ele é trabalhador autônomo, ele faz o seguinte questionamento para a doutora Miriam. Sou autônomo e contribuo para o INSS há 20 anos. Eu posso me aposentar antes dos 65 anos? Existe alguma regra de transição no meu caso? Bom dia, seu João. Então, seu João, no seu caso, o senhor, como o senhor bem disse, o senhor tem apenas 20 anos de contribuição. A gente precisa analisar essa situação a partir das regras da Previdência. Temos ali, até 2019, tínhamos leis mais brandas para aposentadoria por tempo de contribuição. A partir de 2019, as regras se tornaram mais rígidas, ou seja, o senhor precisou de mais tempo, vai precisar de mais tempo para se aposentar. Então, o senhor hoje tem 20 anos de contribuição. O senhor pode se aposentar por invalidez, o senhor pode receber auxílio doença, ou o auxílio por incapacidade, que agora ele tem um outro nome, tá? Caso o senhor tenha aí algum problema de saúde grave que lhe impossibilite de trabalhar. O senhor pode, dependendo da sua situação, é claro, vai depender de análise, o senhor pode também ter aposentadoria pelo PCD, né? Que seria aposentadoria pelo deficiente físico, que tem um tempo reduzido também. Agora, na sua pergunta específica, que eu imagino que seja a aposentadoria por tempo de contribuição, o senhor ainda não tem o tempo suficiente. Então, a longo prazo, o senhor poderia pensar aí na aposentadoria por idade, hoje aos 65 anos. Então, assim, o meu conselho neste momento é que o senhor contribua um pouquinho mais, tá? Seu João. Muito bem, seu João. Olha, a Laura Souza, ela tem 45 anos, ela diz que é professora da rede pública, bem jovem ela, né? Sou professora da rede pública e ouvi dizer que houve mudanças nas regras de aposentadoria para nossa categoria. O que mudou? Como é que funciona? Teve alguma mudança, doutora Miriam? Bom dia, Laura. As mudanças, elas sempre existem. Então, no caso do professor, a gente precisa observar se o teu caso se você trabalha como CLT ou estatutário. Então, isso faz uma grande diferença. Eu imagino, isso é presunção minha, que o seu regime seja estatutário. Então, a regra é que o professor se aposenta com 25 anos de trabalho, tá? Porém, houve aí a mudança de regras para aqueles que ingressaram no regime após 2019, após novembro de 2019, tá? Mudou, na verdade, o que mudou? No teu caso hoje, imagino que tenha mudado o cálculo do valor do benefício, tá? E também, para aqueles novos que ingressam no sistema, passou a idade mínima aí para 57 anos, tá? Muito bem. Ô, Giancarlo Souza, tem pergunta aí? Tem a do Renato aqui, olha só. Bom dia, meu nome é Renato, já estou com 30 anos de contribuição. E desses anos de contribuição, 14 anos é imposto de combustível, com exposição ao benzeno, substância da composição da gasolina. Estou com 50 anos. Já tenho direito à aposentadoria, doutora? Bom dia. Então, no seu caso aqui, eu acredito que você está muito próximo de se aposentar. Você poderia ter uma aposentadoria especial
ou uma por tempo de contribuição. Lembrando que aqueles trabalhadores que estão trabalhando expostos a agentes insalubres, eles precisam de laudo de reconhecimento, que na verdade seria um formulário de PPP e o LTCAT, que é aquele laudo produzido pela empresa, onde ela vai informar ali quais os agentes que você está exposto. Aí temos o agente físico, químico e o biológico. No teu caso, você, na rede de combustíveis, você muito provavelmente, como você bem disse ali, tá exposto ao agente químico, tá? Então, precisa fazer o cálculo, mas muito provavelmente o senhor está beirando ali a sua aposentadoria. Olha, aqui tem o Diego de Oliveira, ele diz que tem 60 anos, ele já é aposentado por tempo de contribuição. Já sou aposentado, só que eu continuo trabalhando. Isso pode afetar a minha aposentadoria de alguma forma? Quer dizer, ele pode ser registrado, depois se aposentar? Como é que funciona? O que muda, se é que muda alguma coisa? Oi, bom dia. No seu caso, eu acredito que não muda muita coisa, porque o senhor já é aposentado. Há um tempo atrás, a gente teve ali a questão da desaposentação que foi apreciada pelo nosso Supremo. E não teve o efeito que a gente imaginava, que o trabalhador imaginava. Então, não é mais possível a desaposentação. Uma vez que o senhor já é aposentado, o senhor não pode se aposentar de novo, a menos que o senhor se aposente em outro regime, o que é possível, tá? Mas, a princípio, respondendo aí a sua pergunta, não afeta. Tem uma pergunta aqui da Letícia que não dá para entender direito. Ela está dizendo mais ou menos assim, doutora. A gente está conversando aqui com a doutora a respeito de aposentadoria, doutora Miriam. A Letícia diz o seguinte: eu sou CLT há 23 anos. Eu posso abrir uma MEI para vender produtos que eu faço em casa? Se posso, eu vou ganhar, eu vou contribuir tanto pela CLT como com a minha MEI? Como é que funciona isso? Não sei se a senhora entendeu o que ela quiser. Ela trabalha, ela é funcionária de uma empresa e ela está querendo abrir uma MEI. Das duas formas ela se aposenta, porque ela vai contribuir como MEI e no CLT por conta da empresa dela. Como é que o que pode, o que não pode aí nesse caso da Letícia? Oi, Letícia. No teu caso, nada te impede de contribuir das duas formas. Você tem um tipo de contribuição pela CLT e um outro tipo de contribuição aí na categoria de empresário, no caso o MEI. Você pode contribuir. O que vai alterar num pedido futuro de aposentadoria? Você vai aumentar o valor da tua contribuição, porém o tempo de contribuição não modifica. O tempo é o mesmo. Quer dizer, um ano de MEI e um ano de CLT, na verdade, conta um ano só. Não dá para somar as duas. Infelizmente, não temos como somar. Senão tinha gente com 15 CNPJ. Infelizmente, não podemos. O Márcio Roberto aqui, ó. Bom dia, Jean. Consegue passar o contato da doutora? Preciso marcar para a gente ver a minha aposentadoria. Já passamos. Nós somos agência, é 20%. Não, brincadeira. Vamos passar sim, tá? Pode deixar que a pouquinho a gente passa. A Viviane Lima. Essa eu não fiz ainda, né? Ela é empresária e MEI. Sou microempreendedora individual, contribuo pelo mínimo. Isso me dá direito à aposentadoria integral? Preciso complementar a contribuição? E daí eu já vou fazer um acréscimo aqui à pergunta da Viviane. Ela é MEI e ela pergunta se é recomendável ela fazer uma contribuição adicional. Para qualquer pessoa que ganhe, sei lá o que ela ganha como funcionário, vale a pena fazer a contribuição adicional, além daquilo que você já contribui por conta da legislação ali, seja porque você é MEI, seja porque você é CLT? Eu vou responder por partes, tá? Depende. É a velha resposta, né? No teu caso, no caso da pergunta específica do Enio, precisa fazer um planejamento para ver a tua idade hoje, o teu tempo de contribuição e se vale a pena você aumentar o valor da tua contribuição, almejando um valor mais significativo lá na frente. Então, tudo depende de planejamento, mas é possível sim. Voltando à pergunta da nossa ouvinte, eu preciso esclarecer aqui para ela que eu imagino que ela tenha um pouquinho de dúvida com relação à aposentadoria integral e eu tenho aí a questão da aposentadoria proporcional. Acho que ela deve estar confundindo um pouquinho ali. A proporcional, ela é uma modalidade muito antiga que hoje não se usa mais, onde as pessoas se aposentavam antes, mas com valor menor.
Então, isso acabou sendo abrangido pelas regras de transição. Não existe mais, na prática, esse instituto. O que a gente tem? Existe a aposentadoria integral. O que é a integral? É aquela aposentadoria que é o resultado, no cálculo, né? Onde o segurado vai receber 100% do seu salário de benefício. O que é? Isso é a média dos salários de contribuição que é adotado de julho de 94 para cá, que é a época que se estabilizou a moeda e que a partir daí a gente tem condições de mensurar valores. Então, Viviane, se você contribui como MEI, como um salário mínimo, a tendência é que você... Depende do tempo de contribuição que você tem, mas é muito provável que você venha se aposentar, digamos que a sua média seja um salário mínimo, que a sua aposentadoria seja o reflexo dessas suas contribuições, tá? Aí, se você quiser aumentar, fazer uma estimativa de uma aposentadoria em valor maior, você precisa fazer um planejamento diferenciado, tá, Viviane? Muito bem, aqui tem o Rafael, tem alguém aí, Jean? Aqui tem o Rafael Santos, olha... Até tem, mas tem um pessoal tímido. Alguém escreveu e apagou aqui. Desistiu? Ficou com vergonha? Não, pode mandar, não tem problema. O Rafael Santos, de 55 anos, ele é trabalhador na indústria e ele fala o seguinte, ele não especifica o que é, mas ele diz que trabalha em uma indústria com atividades insalubres. Tem muitas aqui em Joinville, né? Eu tenho direito à aposentadoria especial? Como que eu posso comprovar isso? É a pergunta que ela faz. Ah, tá. Peraí, antes de responder, Rafael, segura aí. A gente não falou sobre as novas regras, né? O que mudou aí? É importante mencionar isso. Bem lembrado, Enio. Você fez uma pergunta e eu acabei respondendo com outra coisa e não respondi a sua pergunta. Peço desculpas. Então, o que a gente tem das novas regras da Previdência? Muito se fala em mudanças de regras da Previdência. A gente tem, a partir de 2019, uma mudança significativa em todas as regras da Previdência Social. Óbvio que a gente teve outras mudanças anteriores a 2019 e posteriores. Porém, essa de 2019, ela marcou muito o trabalhador. Por quê? Porque antes a gente tinha leis mais brandas, leis mais benéficas, mais tranquilas para o trabalhador. A partir de 2019, passou-se a ter leis mais rígidas, ou seja, que vão fazer com que o trabalhador trabalhe um pouco mais. O que a gente tem aí? As principais alterações são com relação aos cálculos do benefício. Basicamente, todos os cálculos de todos os benefícios sofreram alterações. A maneira de concessão do benefício não, mas o cálculo sofreu mudanças significativas. Temos as regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, mudanças significativas em idade mínima, tempo de contribuição, forma do cálculo de benefício, regras mais restritivas para o trabalhador, tem alteração também na questão de acúmulo de benefício, quando a pessoa tem uma aposentadoria e vai receber uma pensão, por exemplo. Temos alteração nas alíquotas progressivas. E aí a gente pergunta, o que não mudou? O que não mudou? A aposentadoria do deficiente, do PCD, não mudou. A aposentadoria rural não mudou. Veja, mudou o valor a forma do cálculo do benefício, porém a maneira do benefício não mudou. Então, o valor da aposentadoria especial e da acidentária não mudou. O auxílio acidente não mudou. Porém, a fórmula do cálculo, nas regras de transição e nas mudanças mais significativas, trouxeram aí uma condição mais rígida para o trabalhador. Doutor, agora o Rafael deve estar agoniado, né? O Rafael mandou a pergunta seguinte, ele diz que ele trabalha numa indústria com atividades insalubres, ele não fala quais atividades são essas, e ele pergunta, tem o direito à aposentadoria especial? E ele agrega, como que eu posso comprovar isso, doutora Miriam? Oi, Rafael. Então, a comprovação da exposição aos agentes insalubres, ela é mediante um formulário de PPP. Você vai até a tua empresa e você pede lá no RH um laudo de PPP. O que é esse laudo de PPP? Ele é um formulário onde o teu patrão, o teu empregador, ele vai colocar ali todas as particularidades do teu contrato de trabalho. Sobre quais agentes você esteve exposto, em quais períodos. E aí ele vai colocar, por exemplo, se o agente é físico, que a gente tem o exemplo clássico do ruído, ele vai colocar ali quais decibéis você esteve exposto e em qual período.
os agentes químicos, que é o pessoal da indústria, óleos, ácidos, graxa, os hidrocarbonetos, o amianto, que muito se falou no passado. E temos aí os agentes biológicos, né, que é as bactérias, os fungos e os vírus, que é aquele pessoal da saúde. Doutora, a empresa é obrigada a fornecer essas informações assim que o funcionário pede? Ou se a empresa disser, a gente não tem nem pessoal preparado para fazer isso? Vamos imaginar essa situação hipotética. Ela vai ter que, esse funcionário teria que recorrer a uma ação judicial para conseguir obter essas informações? Ou por meio de testemunhas? Não. Então, Enio, essa situação ela vem melhorando ao longo do tempo. Antigamente, o trabalhador era demitido ou saía da empresa e ninguém se falava em PPP. Aí lá na frente ele tinha que buscar onde que ele poderia. Cadê? A empresa fechou, a empresa faliu, não tem mais, aí ele teria que buscar o sindicato, às vezes cidade pequena, não tinha sindicato, ele tinha que buscar junto com a prefeitura, às vezes com a Justiça do Trabalho. Hoje não. Hoje o funcionário saiu da empresa, ele já sai da empresa com esse formulário de PPP preenchido. O que a gente precisa aliar junto ao PPP? Um outro documento chamado LTCAT. Esse documento ele é produzido pela empresa, onde ela vai avaliar todas as condições do ambiente dessa empresa. Tá? É feito por um engenheiro, por um profissional capacitado, onde ele vai informar ali todas as condições gerais do ambiente da empresa. Aí quando o funcionário pede o PPP ou quando ele vai sair da empresa, ali é colocado as informações específicas daquele trabalhador, baseadas no LTCAT que foi anteriormente confeccionado. Já tem pergunta aí? O Marcelo Gomes e o Baio aqui apaixonados pela entrevista. Obrigado. E o Almir Mazotto está dizendo, bom dia, tem como pedir revisão do valor da aposentadoria? Tem como. Sempre tem. Sempre tem? Aí, ó, já vamos passar o Veja contato bem, ao que Almir também. A nossa Constituição Federal, ela vai sempre apreciar o direito, ou até a ameaça do direito. Então, serve para o trabalhador ou para qualquer outro cidadão sempre reivindicar seus direitos. Se eles serão atendidos, aí vai depender da análise do judiciário. Mas o pedido de revisão, ele é sempre aceito. Pois é, doutora, já que falando nisso, eu até achei que essa pergunta não tinha sentido, mas agora ouvindo isso, ficou com sentido. Deixa eu só abrir aqui. Vanessa está dizendo o seguinte, eu ouço muito falar, cadê? Aqui. A Vanessa fala, eu ouço muito falar que as pessoas se aposentam com um determinado valor e que esse valor, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. É verdade que isso acontece? A pessoa que se aposenta, por exemplo, com 2 salários mínimos, com o passar do tempo, ela pode perder parte desse valor? É verdade. Infelizmente é verdade. Se você olhar, antigamente as pessoas se aposentavam com valores de salários muito maiores. E ao longo do tempo, esses valores iam diminuindo. Isso é cada vez mais comum. Infelizmente, e é tem o que como acontece. Recorrer nesses casos, não? Depende. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir uma revisão desta aposentadoria ou deste benefício, enfim, tem pessoas que ficam ao longo dos anos aí em benefício de auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, é possível rever sim. Bom, nós teríamos aqui 1 milhão de perguntas para a doutora Miriam. Eu quero convidar você que quiser saber mais sobre a doutora Miriam, vai lá no Instagram, procura miriam.oliveira.silva. Bem fácil de achar, né? No Instagram é só procurar lá, miriam.oliveira.silva, a doutora Miriam que atende ali na rua Santa Catarina, no bairro Floresta. Agradeço a todos que mandaram perguntas, infelizmente nosso tempo acabou, a gente vai ter que trazer a doutora Miriam outras vezes aqui, quando ela tiver agenda, né? Porque é bem concorrido o trabalho. Já tem 2 contatos aqui para prosseguir aí com... Já vamos encaminhar, a doutora Miriam atende pessoalmente essas pessoas. Gente, doutora Miriam, muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que tiver um convite, estarei aqui.